Bom dia, Silmar César Miller. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva e produtores rurais aí de todo o Brasil. Pois é, o presidente continua caindo aí na avaliação, agora 49,6%, segundo a pesquisa da Atlas, e o Josias escreveu que ele tem que escalar o Everest para dar a volta por cima. Eu lembrei aquela música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas o Everest é a montanha mais alta do mundo. Para chegar lá no pico do Everest, precisa escalar bastante. Fôlego, né? Fogo. Haja fôlego. Haja fôlego. Silmar, o que temos para hoje aí antes de outros destaques? Tavinho, a maioria aliás, quase a totalidade das commodities em alta nessa manhã de terça-feira. Uma novidade aqui, claramente acontece essa unanimidade aqui. Estou vendo aqui trigo avançando 0,7% na Bolsa de Chicago, milho sobe mais, 1,4%, soja também com alta, 0,8%. Isso mesmo com alguns dados divulgados ontem, que a gente já vai comentar daqui a pouco. Foi o primeiro prognóstico do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para a próxima safra americana. Tendências da área de plantio não foram muito favoráveis para a soja, por exemplo, tendência de redução de área, e para o milho, tendência de aumento de área. Mas os mercados estão reagindo positivamente hoje por um conjunto de outras razões aqui, basicamente até por recuperação do que aconteceu ontem, quando houve majoritariamente um movimento de queda nas bolsas internacionais. Mas vamos lá ainda. Fora isso, ainda temos a única exceção é o arroz. Arroz em casca na Bolsa de Chicago caindo um pouco, 0,6%. Demais commodities aqui que a gente acompanha diariamente em alta. O caso também do algodão na Bolsa de Nova York, sobe 1,2%. Café arábica também com alta, agora há pouco, de 1 ponto percentual. Apenas o café robusto em Londres com uma pequena queda de 0,1%. Açúcar bruto em Nova York, o Demerara também subindo 1,4%. Suco laranja, um salto aqui, buscando uma recuperação, havia caído muito nos últimos dias, hoje está dando uma boa recuperada, alta de 8,4%. Cacau também sobe 2,5%. E, inclusive, o boi gordo aqui na B3 de São Paulo também com valorização de 0,5%. E o mercado financeiro, todo ele na expectativa do tarifaço de Donald Trump prometido para amanhã. A gente pode comentar isso na sequência. Dólar subindo 0,2%, R$ 5,72. Mercado de ações, índice Bovespa na B3 com alta também de 0,3%. Petróleo na Bolsa de Londres com alta de 0,2%, $104,90 o barril tipo Brent, nesse final de manhã de terça-feira. Esse é o retrato dos principais mercados nesse momento aqui nas bolsas internacionais e também aqui no nosso mercado financeiro aqui no Brasil, tá vendo? Ok, então, tudo em alta hoje, menos a popularidade da presidente da República. Uma coisa que está embaixo, segundo a pesquisa da Atlas, que foi divulgada aí. É uma coincidência muito de tudo, de repente, é interessante. É o astral da terça-feira. Pode ser. Vamos lá. O Departamento de Agricultura dos Estados divulgou ontem o boletim com as primeiras estimativas oficiais para a safra 26. O Prospective Plantings é o nome relatório técnico. Prospective Plantings. Aqui os anos têm milho e menos soja. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou, é o primeiro levantamento de campo sobre as intenções de plantio dos produtores americanos, o que eles estão pretendendo plantar. Safra nova começa agora, o plantio agora no mês de abril, a pessoa já está preparando os solos lá, começa com plantio de milho, depois na sequência já vem a soja e as demais culturas. Então, o departamento fez um levantamento de campo e a intenção de plantio dos produtores, isso interessa muito ao produtor brasileiro, saber o que o seu concorrente quer fazer na próxima safra, que é uma forma do produtor brasileiro também se posicionar aqui dentro dessa tendência. Então, aí, o resultado é o seguinte: para a soja, tendência de redução da área de plantio, 4,1%. E para o milho, tendência de aumento de 5,2% na área de cultivo. Ou seja, os americanos estão mais propensos a plantar mais milho esse ano e menos soja. Isso é um recado para o produtor brasileiro, significa que lá mais para frente, quando eles forem colher essa safra, possivelmente pode ser uma safra recorde, se o clima ajudar, vão ter muito milho no mercado no segundo semestre, isso é um alerta para o produtor brasileiro, e menos soja. Ou seja, os americanos vão plantar menos a área de soja, consequentemente têm condições de colher menos, a depender do clima. E isso favorece o produtor brasileiro, que pode ter um aumento nas cotações,
na Bolsa de Chicago, por exemplo, por conta desse maior aperto no suprimento dos Estados Unidos. E lá no segundo semestre, a tendência é de um mercado bem melhor aqui para a soja brasileira em relação à americana, pela menor concorrência dos americanos. Enfim, é um cenário aqui que remete a essas consequências. Para o trigo, a tendência de redução da área em 2%. Pode ajudar um pouquinho nos preços do trigo também para o produtor brasileiro. Arroz, uma pequena alteração, uma pequena queda de 1 ponto percentual. Vou lembrar que os americanos concorrem com o arroz brasileiro no mercado internacional. Então, concorrente também direto aqui no nosso agro. E a principal variação aqui é para o algodão, a tendência de uma forte redução na área de plantio de 12%. Uma boa oportunidade para o produtor brasileiro de algodão voltar a aumentar plantio na próxima safra, a atual já está plantada, por conta de menor concorrência do algodão americano no mercado internacional. Soja, milho, arroz e algodão são produtos das quais existe uma concorrência muito forte entre Brasil e Estados Unidos. No trigo, ao contrário, o Brasil não é autossuficiente, exporta pouco e importa trigo, principalmente da Argentina. Então, aí nesses dados aqui não tem uma grande relevância. Mas nos outros 4 produtos é muito importante o produtor brasileiro saber que isso é a intenção dos seus concorrentes americanos. Consequentemente, o produtor brasileiro tem condições de se posicionar de acordo com essa tendência, porque isso mexe nos mercados e sempre levando em consideração que, sendo um concorrente, quanto menos o produtor americano plantar, melhor para nós, e vice-versa, né? Tá vendo? Então, É, esse é o primeiro levantamento divulgado ontem. e o que parece, à primeira vista, é que o produtor americano está investindo realmente na certeza que é o milho. Porque nós comentamos aqui outro dia, até inclusive, em função não só dessas decisões do Trump agora com seus tarifaços, mas já é coisa um pouco mais antiga. Os produtores de soja dos Estados Unidos estão descontentes com as políticas do governo, porque não estão vendendo mais tanto para a China, estão tendo prejuízos. Compraram máquinas, fizeram Exatamente. investimentos e aí desencantou, desandou. E no caso do algodão é uma surpresa, porque o Cotton Belt, né, o cinturão do algodão americano, tem um lobby muito forte entre os congressistas americanos e eles trabalham muito. Mas o Brasil já vem nadando de braçada, já como você mesmo citou aí, nos últimos tempos. E no ano passado, especificamente, nós nadamos muito bem, né? E fizemos aí o triatlon do algodão, ultrapassando aí grandes concorrentes, inclusive os Estados Unidos. É interessante. É uma boa chance para o produtor americano, como você colocou, brasileiro, como você colocou. Sem dúvida nenhuma, Davi. E você citou bem aqui, um componente que pode ter influenciado a decisão dos produtores americanos de plantar menos soja é exatamente Donald Trump. Com esse tarifaço aqui contra a China já está começando a comprar menos soja dos Estados Unidos, então por que eu, se eu fosse produtor americano, ia plantar mais soja e menos milho? O milho tem um mercado muito mais franco, né? Os americanos são líderes em produtividade em termos globais, conseguem se rentabilizar melhor com milho do que com soja, então a escolha me parece bastante procedente aqui do produtor americano nesse momento. Não tem por que plantar aquilo que possivelmente não vai ter muito comprador se continuar toda essa política do Donald Trump e a China continuar boicotando a soja americana. Então, decisão sensata. Vamos ver o que sobra aí amanhã, né? Que é a data oficial do tarifaço do Trump, né? Vem coisa aí por aí, vamos ver o que vai. Pois é. E importante citar essa união anunciada ontem entre China, Rússia e Coreia, se eu não me engano, contra o tarifaço do Trump, é aquilo que nós comentamos exatamente ontem. De repente, ele pode começar a ter uma virada, e já teve. Ontem, no final da tarde, meu filho veio me falar desse assunto que eu não tinha visto, eu estava cuidando de umas outras coisas. Falei, pai, você viu aí o que aconteceu? Falei, caramba, nós comentamos ontem de manhã, inclusive, eu e o Silmar, de que, de repente, alguns grupos poderiam, ou países, formar uma fusão tão grande e tão forte, que iria impactar diretamente nessas decisões do Trump. E já começou a acontecer, Silmar. Sem dúvida. E a própria União Europeia, né? Está já estudando aqui posição de tarifas equivalentes também, ou seja, o pessoal não está se rendendo aqui, correndo para negociar, como é a ideia do presidente Donald Trump, ou seja, chuta na frente as tarifas em torno de 20%, em alguns casos até adicional a outras que já existiam, para chamar o pessoal para negociar. Pelo jeito, alguns certamente estão fazendo isso aí. O Brasil, inclusive, é um deles, né? Tem negociadores brasileiros tentando impedir tarifaço contra os nossos produtos. Até agora não se sabe ainda se tiveram algum êxito. Mas outros países estão simplesmente partindo diretamente para o confronto, ou seja, adotando um tarifaço também contra os produtos americanos. O Brasil ainda não.
Então, tudo vai depender do que vai acontecer amanhã. Existe muita expectativa com relação a que produtos brasileiros serão taxados. Se fala que pode ser taxado até o próprio café, o que é um tanto estranho, porque os americanos são extremamente dependentes de importação de café, eles não têm produção própria. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial, e talvez tenha a Colômbia aqui para suprir parte das necessidades, que tem um café arábica semelhante ao nosso, mas talvez não seja suficiente para suprir todo o mercado americano, que é o país que mais consome café no mundo, né, também. Sonhou que o café colombiano, com as medidas tomadas pelo governo, chegaria mais barato ao Brasil, sonhou longe demais e alto demais. Coincidentemente, hoje eu fui comprar um pacote de café no mercado perto de casa ali, é um mercado pequeno, mas de uma grande rede. E tinha um café colombiano lá, 250 gramas, R$ 32. O nosso pacotinho de 250 gramas custa R$ 15. Portanto, tira o cavalinho da chuva, porque não vai baixar preço com essas medidas, como a gente já tinha cantado em prosa e verso, né, Silmar? É verdade, tem mágica. Aliás, tem reunião hoje em Brasília, onde nossos congressistas vão anunciar que decisões vão tomar em relação aos tarifados do Trump. O Brasil também vai se posicionar, vamos ver que rumo vai tomar. Bom, você lembra daquele ditado? Senta, que lá vem história. Usava muito no Castelo Rá-Tim-Bum. Como você não assistiu o Castelo Rá-Tim-Bum? Senta, que lá vem história. É o nosso próximo assunto. Construir o Brasil dos próximos 50 anos. Tá duro encarar o Brasil hoje, em 2025, já estão pensando para os próximos 50 anos. Bom, esse é o objetivo da estratégia lançada pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, e a ministra Simone Tebet destacou a visão para o agronegócio nos próximos anos. Essa estratégia pode não ser sancionada e chancelada pelo Congresso Nacional, não é o objetivo. O objetivo é o presidente Lula entregar esta carta, que vai ser, e é importante dizer, ela vai ser depois ratificada pelo presidente e pelo conselhão. Vocês conhecem, vocês sabem do conselho, já discutimos isso lá e vamos discutir novamente. Cada item vai ser checado, né, para que tragamos uma pauta com muito equilíbrio para a população brasileira. E daqui 2 anos, portanto, não em 2050, né, com esta, e eu termino com isso, né, com esta questão, cuidando das propriedades, né, do agronegócio, da agricultura familiar, porteira para dentro, evitando perdas, utilizando toda a tecnologia para produzir mais barato, com a mesma área, sem desmatamento, cuidando da porteira para fora, com a questão discutindo a questão de como fazer para conter o desperdício dentro de casa e nos mercados, né, com esta questão de mudança climática, combatendo o desmatamento ilegal, a gente possa, daqui 2 anos, qualquer quebra de safra do café no Vietnã, continuar tendo café barato na mesa, né, ou os alimentos baratos na mesa da população brasileira. É disso que se trata a estratégia Brasil 2050. Acabei de falar do café colombiano, ela quer que o café do Vietnã chegue aqui mais barato que o nosso. Falou, por isso que eu falei, senta que lá vem história. Ei, Simone Tebet. Com a palavra, Silmar César Miller. Tá vendo? Não sei se eu rio ou choro, né? Porque isso foi lançado ontem, a ideia de começar a consultar entidades, empresários e tal, para construir o Brasil dos próximos 25 anos, até 2050. Olha, e incluir projeto aqui para o nosso agronegócio. Tá vendo? O pessoal não consegue construir um plano agrícola e pecuário, ou seja, financiamento da próxima safra, a não ser lá em agosto, já depois que já começou a colheita, como aconteceu, o plantio, como aconteceu no ano passado. Não consegue fixar uma projeção aqui para os próximos 5 anos? Como Silmar, não consegue aprovar orçamento a tempo. Pensando nos próximos 25 anos. Parece continua. Piada. Piada de... Quando lá Eisenhower anunciou the New Deal após a guerra nos Estados Unidos, realmente houve um empenho e um grande plano para se construir superestradas, superrodovias, para impulsionar a economia americana, que tinha ganho muito espaço, a indústria americana, que ganhou muito espaço com a Segunda Guerra Mundial, apesar de não querer entrar, só entrou por conta lá do Havaí, lá de Pearl Harbor. Mas o The New Deal, este realmente era um programa que foi seguido
seguido não só por Eisenhower, mas por todos os presidentes que vieram na sequência. Agora, aqui é um tal de anunciar um blá, 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 chega o outro aqui depois da manhã, fala esse blá, 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 e eu não vou seguir, não. Eu vou fazer outro blá, blá, blá. E aí vai, é o que acontece. Não dá para encarar como é que vai ser o final do ano de 2025. Meu sonho de consumo sempre foi também, sempre se discutiu muito, em vários fóruns, né, a necessidade que o Brasil tem de um plano agrícola e pecuário de 5 anos. Né? Como faz os Estados Unidos, como faz a China com toda a sua economia. Agora estão pensando num plano de 25 anos, ou seja, não consegue construir para 5 meses, por isso que eu não sei se eu rio ou choro, né? Depois desse anúncio da ministra Simone Tebet no dia de ontem. Né? Ela anunciou que vai começar agora a consulta com todas as entidades e empresários para construir esse plano magnífico de 25 anos. Estou aí para ver, não sei se eu estou vivo para lá, né? E a gente vai ficando pragmático demais, porque cético demais com as coisas que a gente vai vendo, porque você anuncia e não acontece, anuncia. Funciona. Não é que a gente está criticando por criticar. Funciona, desde que você tenha política pública de governo a ser seguida. Política pública de governo. Então, está lá o presidente Lula agora na presidência. Estava o presidente Bolsonaro. Aí ele cria um plano de desenvolvimento para os próximos 30 anos, sendo que todos os outros próximos 10 presidentes que vierem terão que seguir pelo menos 30% do que foi planejado. É obrigatório. Aí tudo bem. 70% você pode discordar, mudar, desviar daqui porque tem um outro tipo de política, mas 30% vai ser seguido à risca. À risca. Aí é política pública de governo. Se fizer isso, funciona. Olha, aqui, no Brasil... Eu continuo esperando o plano dos próximos 5 anos, não precisava ser esses 25 aí. E está difícil até os próximos 5 meses. Até agora não tem notícia nenhuma se vai ter dinheiro para o plantio da próxima safra, né? Que começa agora em junho e julho. Né? Ou seja, está tudo em aberto ainda, não tem dinheiro para nada, o seguro agrícola tinha que, no mínimo, dobrar, não tem dinheiro, ou seja, não tem perspectiva. Ou seja, como é que se faz planejamento aqui? Como é que um agricultor brasileiro pode planejar alguma coisa em termos de investimento na sua atividade? É muito difícil. Sucesso aquela série daquele jornalista e professor Eduardo Bueno, acho que se eu não me engano, onde ele reconta a história do Brasil, como é que foi realmente que Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, sob que condições, com uma dor de barriga lascada, parando ali no Riacho do Ipiranga, porque não conseguia mais segurar o piriri. E outras histórias assim do Brasil, entende? Então é por isso que essa série do Eduardo Bueno também. E ontem estreou o nosso Galvão Bueno. Eita, Galvãozão. Parabéns aí, Galvão, pela estreia do programa, que foi muito bem. Bom, Silmar, aguardamos aí os próximos capítulos. Vamos ver o que vem pela frente. Boa terça-feira. Os próximos 25 anos. Boa terça-feira. Até amanhã. Bola de cristal para os números da Mega Sena. Até amanhã.